No back de hoje a gente vai falar sobre um vídeo, né? Até interessante aqui, quem quiser dar uma olhadinha, tá na descrição, né? O nosso querido Átila, né? Sobre a questão dos preços e pensando em médio e longo prazo, a nova realidade do mundo, inclusive pós-pandemia, né? E que esses preços estão inflacionados não só pela inflação, mas por outros fatores que a gente não está levando em conta. Vamos primeiro listar o que possivelmente pode impactar um valor de inflação, né? Que pode inflacionar. Vamos também entender como é o conceito da inflação. A inflação, ela é, entre aspas, né? Ela ajuda a mover a economia para ela crescer. Porque se todo mundo recebesse o mesmo valor e os valores das coisas se mantivessem as mesmas, muita gente não ia movimentar, como diria, né? Algumas pessoas que são, eu considero desumanas, mas cada um considera do que quiser, elas não iam levantar a bunda delas para trabalhar mais, porque os custos iam se manter os mesmos, né? E aí tem uma outra vertente da economia que fala o seguinte: inflação e deflação são necessárias porque você lida com demanda e oferta. Vai ter variação disso ao longo do caminho, e aí o valor pode deflacionar, que é raramente. Silas, eu lembro da última vez, quando é que houve deflação? Eu acho que só ouço ouvir falar em deflação no Japão. O O preço Japão só tem sobe, deflação. filho. O preço Então, só sobe. quando é que teve deflação de fato, se a gente pensar, olhando combustível, tal, a nossa lógica, o mundo como um todo, né? Inclusive, se a gente pensar em Estados Unidos, as pessoas estão falando que antes o custo de vida era muito mais controlado de uma moeda forte. O dólar está perdendo valor e perdendo poder porque está sendo emitido demais, né? O dinheiro está circulando muito mais, inclusive por outras questões que a gente não vai chegar e falar aqui. Mas a questão é o seguinte: se existisse mesmo essa curva, redução de valor teve, mas nunca foi relevante a ponto de ter uma deflação clara, né? Um negócio assim, nossa, voltou a valores de 10 anos atrás. Não volta. A gente nunca viu isso acontecer. Eu, pessoalmente, nunca vi no Brasil, e países fora do Brasil também nunca vi acontecer, do valor despencar um valor que estava lá. Talvez aconteça porque o povo não consome no Japão, mas o Japão está população decaindo, quase, né? Está tendo dificuldade em manter casas vazias, fantasmas e outras coisas mais. É um mundo paralelo que acontece no Japão. A gente está falando de economia normal. Não vi acontecer isso, mas vamos pegar e vamos alimentar esse fato. A inflação pode acontecer por variação climática, não conseguir, no regime de, a gente vai falar, né? Desde sol, a chuva, que pode ser muito concentrada e não está bem distribuída. Então, você pode ter influências de insumos que podem fazer um produto industrializado, ou grãos mesmo, né? Commodity, né? Que a gente fala. Então, isso daí pode influenciar num valor e inflacionar ou deflacionar um valor de algum insumo. Indiretamente, quando a gente vai pegar leite, precisa de água, precisa dos grãos que vão alimentar a vaca, e entre outras coisas mais que a gente vai falando, né? Isso tudo aí influencia na inflação de fato, que é uma inflação. Se você tem pouco daquilo, muita gente querendo, vai inflacionar, porque o valor vai ficar muito mais valoroso aquele produto no mercado, né? Na teoria econômica atual. Só que o problema é o seguinte: será que a gente está olhando da forma correta? Esse valor que está realmente apresentado para a gente, realmente as empresas estão repassando só a inflação de fato, de variação, né, de oferta e demanda? E aí é o que a gente entra na nossa discussão, parte dela, né, que tem inclusive pensadores, inclusive quem quiser dar uma olhada no Google, tem gente que fala sobre isso, que a margem de lucro de muitas empresas, distribuição de dividendos, está batendo recordes numa era que não era para estar batendo recorde, era para ter só reajuste e a margem de lucro, né, ficar razoavelmente bem ajustada ali, né, como estava antigamente. Mas não, o lucro aumentou. Ou seja, no meio daquilo ali que está a inflação, tem lucro aumentando junto, né? Diga. Alguém pode pensar que a conversa aqui, a pauta, o propósito é defender ou enviesar politicamente, mas não é, até porque o estudo que a gente vai comentar é baseado no mercado de consumo americano, né? Não é nem brasileiro. Então, é uma análise externa que a gente transporta e faz paralelo com o Brasil, né? O Atila, ele realmente pega dados dos Estados Unidos, mas ele também ele dá um foco no que vai acontecer globalmente. É o que a gente vai falar agora, só que a gente vai falar nisso, né? A gente vai estar introduzindo aí com muita destreza, para depois a gente falar e espairar sobre esses fatos, né? Ele espairou em um fato só, ele não pegou a frente, porque o intuito do canal dele não é esse, é informar. O nosso aqui é a gente espairar o que pode acontecer no futuro. Mas o que que acontece? Vamos pegar agora, tá? Vamos lá, a gente olha o jeito que as coisas estão desenhadas. As pessoas estão lucrando, tem empresas lucrando em cima de pessoas que estão precisando daquilo para comer. A gente não está falando de bens de luxo, a gente está falando de bens de consumo de comida Comida. básica. Comida. E não é assim, ah, beleza, certas comidas valem mais que outras, ou porque elas são menos ofertadas e tal, porque elas são raras. Não, estamos falando de comida normal, que muitas vão lá e pessoas pegam comida que era há pouco tempo atrás não era considerado um privilégio. Tem países no mundo agora, desenvolvidos, que as pessoas não podem mais consumir a comida básica, ou que é da cultura deles, né? Porque os insumos estão muito caros, estão tendo que recorrer a outras formas, né? Vale comentar o absurdo que aconteceu na pandemia ou não, do Vale, Ceasa jogar comida fora para controlar preço? vale.
Não é só isso. O Ceasa jogou comida fora para não desvalorizar produto, cara. Que beleza, que beleza. Um dos maiores produtores de comida do mundo e a gente ainda não resguarda o nosso. A gente já falou no passado Vou sobre isso, alimentar né? quem tá com fome? Não, vou jogar fora que é para manter o preço da Exatamente. escassez. É, para a gente também fazer a meia-culpa, tem ceasas que fazem distribuição, né, de produtos que são inutilizados ou não tão esteticamente bonitos. Mas não são todos, né? A gente estava deixando claro. Aconteceu isso na pandemia. Descartaram comida que podia ir para a boca da galera. Supostamente jogaram fora. Exatamente. Mas Comida aí, para manter preço. mas aí, se a gente pensar nessa lógica, ó, beleza, a gente está falando de comida, já não era para estar rolando isso. Inclusive, teve um artigo que eu estava lendo no New York Times, ou no jornal dos Estados Unidos, que falava sobre isso. Ah, você quer saber por que o valor do seu café está caro? Ah, é porque está tendo estiagem e teve produção caiu em 20% da produção do café no Brasil, que é o maior exportador de café do mundo. Estava nas entrelinhas escrito isso. A gente exporta muito do café mundial, não é só a gente, mas a gente exporta para a Europa, para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Os artigos ainda corroboram que a inflação é uma coisa natural, dentro de uma escala que a gente entende. Variação de chuva, correto. Mas aí cria-se uma cortina de fumaça que ninguém mais questiona o restante da formação daquele valor. Por que que o Só valor está chegando em aceita. tanto? E por que que isso aí é um serviço que deveria ter online, não só online, mas das instâncias públicas. Vamos destrinchar, assim, qual que é a margem de lucro pura que esse povo está recebendo? Tem que ter no rótulo, assim, olha, lucro tal, imposto é tal, porque todo mundo gosta de descer a linha, né, no imposto, mas nunca ninguém olha a taxa de lucro. Qual que é o lucro que essa empresa está recebendo por unidade, entendeu? Para ela ter acesso a isso daqui. Não tem isso, não é um livro aberto. Muitas vezes as pessoas olham o valor e passa por cima, vai pondo dentro do carrinho, aí vê que o valor não vai dar, chega lá no fim né, na hora de passar as compras, vai lá e começa a tirar itens, né? Porque não vai Exato, todo conseguir mundo levar pega, tudo. pega no pé da porcentagem que vai para o exposto, né? Por exemplo, pô, meu, 60% de imposto na garrafa de vinho. Não fosse isso aí, dava para eu tomar vinho todo dia, mas o lucro do mercado ninguém vê, né? E aí a gente está falando, novamente o pessoal vai falar assim, ah, mas é Brasil. Não é só Brasil. Estados Unidos, quem conhece qualquer um que está morando lá está falando, as coisas inflacionaram muito. E aí você me fala, num país que, em teoria, né, tem uma economia desenvolvida, não era para estar acontecendo isso, amigo. Entendeu? Comida Do cara, país velho. mais rico do mundo, né? Isso, então. E aí, cadê acesso à comida? As pessoas tá virando privilégio de uma geração inteira ir no supermercado e fazer uma compra. E quando você vê que a pessoa não consegue pensar nem no futuro em ter um imóvel, não consegue pensar que ela consegue ter um carrinho de compra minimamente decente para ela se alimentar bem. Pô, você está Não, e entregando, outra né? coisa, o pessoal aponta ali e fala, pô, população de gordo, de obeso, não sei o que tem. Cara, quem tem oportunidade de talvez não só visitar, né? Morando, você percebe melhor as coisas, né? Comprar comida no supermercado, principalmente comida saudável, é carésimo. Aí você vai na rede de fast food aí, né? Que ninguém precisa saber o nome. Você compra lá com US$ 4, você compra dois hambúrgueres, uma batata grande e um copão de coca. Para quem tá com fome e tem pouco dinheiro, o dinheiro é contado, você leva uma família inteira lá e isso é mais barato que comprar comida no mercado e fazer almoço. Exatamente. E as pessoas não vão ter o critério, né? A gente está vendo aqui o impacto dos valores, por mais que a gente não esteja, né? Querendo aqui falar que é só exclusivo de um lugar, mas o Brasil a gente Não, come melhor do que, inclusive o país que a gente está falando em questão de muitos outros países. A por gente tem. enquanto, né? E aí o que acontece? A gente tem condição, a gente está vendo aqui o tanto de insumos que antes a gente tinha que importar. O Brasil está conseguindo produzir queijo, fazer um comércio de queijo, de vinhos, de chopp e tal, porque o Brasil é vasto, é grande, a gente nunca fazia isso. A questão é agora, quais desses espaços, né, que a gente vai usar, que a gente poderia, a gente escolhe não fazer, dar segurança alimentar para o povo local. Se a gente consegue produzir insumos de alta qualidade, entende, de queijos, de vinhos, de outras coisas que são produtos de luxo, a gente consegue dar alimento básico. Só que o que acontece? Chega um ponto que Sim. vira uma bizarrice o jeito que eles tratam, né? A comida, que a comida vai começar a virar um privilégio, entendeu? Você vai comer o quê? Deixar tudo na mão de industrializada para as pessoas, isso é loucura, né? Cara, sabe o que incomoda? Sente uma Hum, discussão que a gente tinha direto lá na geografia, uhum. que é o seguinte, fala, pô, não sei o que tem, economia, e o país e o PIB. E, cara, foi de verdade. Então, você prefere exportar o melhor do seu café, você prefere exportar o melhor do seu hortifruti, da sua fruta, da sua verdura, da sua carne, tudo que é de melhor, você exporta. Para bem de quem? Ah, não, a economia, nossa, tá voando. O Brasil fechou com superávit. Tá, eu vou no mercado, tá caro. O que que eu ganho com isso? Eu estava vendo um comentário, e aí a gente está falando de Europa.
Comentário de italiano de um alemão embaixo, acho que foi mais italiano, porque começou a sair uns dados econômicos, né, falando que os países desenvolvidos pós-pandemia estagnaram ou caiu muito o crescimento deles, a economia, né, dentro da taxa anual analisada por PIB, né, a gente levando em Ficaram mais conta. protecionistas? Não é isso. O detalhe é o seguinte: você analisar por PIB já é um problema, né? Porque a gente sabe que não é distribuição. PIB não distribui para todo mundo. E aí que é o ponto. Não. E aí que é o ponto. O cara chega, primeiro o cara que já tem instrução, tal, o italiano chegou assim, legal. PIB não é um bom não é índice, o cara fala assim, é óbvio, todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo que já leu um pouco sobre economia, porque não distribui. Mesma coisa você fala que o fazendeiro produz grão lá e um saco, sei lá, 10 sacos chega na sua casa, porque ele vai redistribuir o que ele produziu. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que a economia funciona. E aí ele falou em seguida, ué, legal, mas cadê o impacto na minha vida? O italiano falou assim, não tô vendo aqui não, a vida tá igualmente difícil, tá? E aí, o que que tá rolando aqui de Muito mais diferente? prático a forma de pensar, né? Exato, pragmático. O cara vai lá e analisa, vê uma informação. Beleza, vocês estão falando isso para mim, mas cadê no dia a dia de todo mundo aqui, ó, isso aqui que essa informação está passada? Para onde está indo esse dinheiro, né? Por isso que o índice é questionado muitas vezes. Mas vamos até sair desse, porque senão a gente não vai parar, sair da comida, né? É, não, bora. Vamos para a política de preços. O que está avançando? Lá no vídeo fica muito claro isso. Vai começar a existir a modalidade de. Não sei se existe um termo único para isso, como ele falou. Acho que provavelmente deve ser, né? Porque ele estudou bastante ali para falar, mas chamam-se preços dinâmicos, né, ou valores dinâmicos. A gente está num mundo altamente digitalizado. Logo, logo, os mercados eles vão estar praticamente autônomos, as pessoas vão entrar, fazer compra, tal, etc. Então não vai ter gente ali. A gente tem uma lógica de mercado hoje, e mercado eu digo de supermercado, de tudo que a gente vai comprar fisicamente e tal, que é da seguinte forma: a gente entra, putz, olha, tá 1,50 o quilo de tal tubérculo. Tá caro, hein? Eu não vou pegar, vou esperar ver se chega na safra pra gente pegar e comer um pouquinho, né? E aí o que que acontece? A gente sai, volta e alguém vai lá, escreve à mão e coloca lá o novo valor. E aí, olha, reduziu ou aumentou. Ou raramente, como não reduz, reduziu um pouquinho. Mas beleza, aí a gente volta. E vai fazendo isso ao longo de muitos anos foi feito dessa forma. As pessoas esperavam e era tudo anotado e era tudo manual. Nós estamos numa era digital. Os mercados vão ficar cada vez mais digitais. O que que é? O Atila já cantou a bola daqui a um tempo, né? Já que não tem só inflação no processo, tem inflação ou valores inflacionados, porque tem margem de lucro embutida que não era para estar ali no meio, que está sendo colocado de forma indiscriminada. Tem processos internos ali que, por exemplo, eles se articulam com outros fornecedores daquele mesmo produto. Olha, é interessante para a gente todo mundo aumentar aquele valor, para todo mundo ganhar um lucro maior. E aí a gente tem uma variância de valor ali perto, e aí eu não sei se constitui isso, né? Teria que ir atrás da lei. Não é uma cartelização propriamente dita, porque um vai lá e coloca o limite, sobe todo mundo a 18, mas um coloca 18,10, 18,20, outro coloca 18,15, e vai mantendo ali, mas todo mundo subiu junto, né? Todo mundo foi lá e subiu junto. E jogou tudo nas costas de quem consome o produto. Então não deu alternativa, muitas vezes, né? Não tem. Isso a gente já sabe que já rola bastante. Mas pensando no mundo atual nosso, que é aí a instância final do que ele estava explicando, vai ter lucro indiscriminado, gente subindo o valor todo mundo conjuntamente. E pior, você vai fazer uma pesquisa na internet hoje, de eletrodoméstico e tal, você digita lá, todo mundo tem acesso aos valores, inclusive quem está colocando os valores ali. Então, o que, que não adianta de um dono de várias empresas diferentes ou de marketplace diferente, um ligar para o outro, literalmente ligar, WhatsApp, sei lá o quê. E aí o cara fala assim, então, esse valor está meio baixo, né? Por que, que você está despencando tanto valor? Você pode ganhar mais, eu também. Vamos fazer de uma forma tal aqui que não pareça cartelização, mas a gente aumentar o valor médio do produto. E aí tem um outro problema. Existe esse movimento que pode acontecer porque tudo é aberto e é tudo online, né? E todo mundo pode praticar valor maior sem ter, né, nenhum tipo de controle, muitas vezes vindo de fora ou de dentro do Brasil. Nós esquecemos que nós vivemos numa era que os dados todos nossos ficam em cookies, guardados no fundo do computador. Tudo que a gente faz, consumo, cartão, tudo, sua imagem, do que você falou, muitas vezes ouvem o que está falando no microfone, que com certeza o microfone deve abrir, né? Então a pessoa tem uma persona digital de certas pessoas, e o pior, os algoritmos estão sendo moldados à base disso, e o que que acontece? Olha, aquele ali, o Silas, é um ricão do caralho, hein? Esse cara, olha que camisa linda que ele usa da União Soviética. Esse daí é um esquerda caviar, esse cara. A gente sabe que ele tá cheio dos bolsos. Ele tá cheio dos bolsos. Esse menino aí tá comprando camisa retrô à torta e direito, tá ganhando torneio de karatê no mundo todo, tá embolsando a grana pra caralho. Ou para um baralho, né? Tá embolsando. Amigo, não tem essa análise humana que eu tô fazendo aqui, mas o algoritmo vai olhar para ele assim, é rico. Então eu vou pegar esse produto aqui e eu sei que eu posso jogar, cravar o valor nele ali para 300 que ele vai pagar, porque ele tem grana.
Porque eu sei a persona dele eletrônica. Ele compra isso daqui, o perfil de consumo dele é só chopp da mais alta qualidade, só serva boa, comida boa, tal, tudo ali tá da mais alta qualidade. Whisky, Os whiskyzão envelhecido de 100 anos, tá chegando na casa dele. O quem vê que tá pensa, né? acontecendo? Usei como exemplo, obviamente, o nosso amigo Silas aqui é proletariado, né? Me Professor, como use. todos nós aqui. Mas aí o que acontece? Tem uma persona formada. Então você tem um movimento artificial de valores e ainda tem algoritmo que aprende com cada um dos indivíduos e ele vai lá e lê o que tem dentro do computador e fala assim, esse cara aqui aceita pagar 300 por um produto que outra pessoa vai pagar 100. Que outra pessoa vai pagar 120, eu posso cravar 300 nele. E tá acontecendo isso em alguns lugares do mundo. Eu não, até agora eu não vi no Brasil, não comparei com amigos meus, né? Porque eu sou muito de bato o valor, não gosto, eu saio do site. E isso passa uma mensagem para o algoritmo. Ele fala assim, olha, ele não quis terminar a compra. Ele bateu o olho no valor, viu o negócio e não quis. Ou ele foi lá e procurou na China. Isso demonstra, isso é um perfil de consumo que mostra outras coisas também. Você ensina o algoritmo, né? Você adestra esse algoritmo até onde você pode ser dobrado. Isso é uma coisa que todos nós temos que aprender. Quando você for fazer alguma coisa, não compra, e é o que o Atila falou no negócio. Não pega o primeiro link que aparece na pesquisa. Entra e compra. Você está ensinando como se você estivesse ensinando uma criança mimada. Você está falando para ela, toda vez que você pedir, você vai ter o que você quer. Então o que acontece? É só colocar o mais caro ali no primeiro link que ele vai comprar. Ele vai comprar o que está na frente dele. Entendeu? Não importa o que colocar ali, ele vai comprar. Ninguém faz a pesquisa, ninguém vai para a segunda, terceira página, ninguém vai lá e pega um aglutinador de links, né? Ou vai lá e pega e faz a pesquisa bonitinho, né? Muita gente não faz. Então, junto esses fatores todos, existe uma inflação de valores, entendeu? Dinâmicos. E aí a gente está pensando num plano, que a Atila já falou, a gente pode espairar um pouco mais à frente. Ele falou, daqui a pouco as gôndolas não vão ter muita gente, ou vai ter só estoquista e tal, e nem eles vão ter que escrever, porque isso é coisa dos anos 90, 2000, né? Escrever os valores. Vão ser todos LEDs eletrônicos. Então vai ter um sistema local, central, ou sei lá, local, se for uma franquia, vai ter um cara central que ele vai lá e retroalimenta para as Ditando os regiões preços, né? mesmo, vamos lá, vamos pegar São Paulo, por exemplo, Zona Leste, vamos colocar o valor de tudo aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, porque o povo pode pagar. Zona Oeste, tudo aqui, ó. Zona Sul, um bando de rico, vai lá e joga duas, três vezes maior valor. E vai acontecer isso de uma forma tão naturalizada, porque os preços vão ficar dinâmicos, porque vai ter respaldo, porque a gente está entrando num mundo de crise climática, de oscilação de demanda, né? De demanda não, de oferta, né? E a demanda ávida por aquilo, a oferta oscilando. Então vai respaldar um monte de outras coisas. Se não tiver uma medida que vai lá e infiltre isso, ou impeça que isso aconteça, a gente está entrando num mundo que vai ser difícil da gente conseguir controlar os custos, né? Ou o custo de vida de algum lugar. E se os valores vão ficar dinâmicos, toda hora pode aumentar, alterar, diminuir, sei lá, diminuir vai ser difícil, né? Mas entrar num mundo desse, entendeu? Que não, a gente não tenha mais. As pessoas lembram, né, da era do Collor, né? Que antigamente as pessoas não sabiam, no dia seguinte não ia saber se ia conseguir comprar produto, porque a inflação tinha que levar uma bolada, né, um pacotão de dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. E como é que fica o dinheiro num mundo desse, né? Que você vai ter valores hiperinflacionados a custo de nada, não é problema de oferta. Alguém está mexendo no valor e você vai aceitar isso porque você tem Só que porque comer. pode, né? E aí você pode mexer no ramo de imóveis, né? Um site inteirinho pode alterar valor de aluguéis, valor de produto de consumo no varejo. Isso pode se expandir no mercado inteiro, virar dinâmico. Toda hora se acordar num dia, o valor está outro no dia seguinte, né? E sabe o que seria legal? Não sei se ninguém pensou ainda, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Então, assim, a gente sabe quanto subiu a inflação, quanto baixou, se é que baixou, quanto que é taxa de juros, valor do produto. Eu lembro, assim, o pessoal fica muito puto com gasolina, né? O brasileiro tem mania de monitorar a gasolina, preço de gasolina. O pessoal ficou pistola da vida quando teve algumas isenções fiscais sobre a gasolina. Eu falei, pô, baixou, mas não baixou o preço na bomba. O que que tá acontecendo? Que patifaria isso aqui? Então seria legal, interessante, algum desenvolvedor de software bom, pegar o quê? Fazer um indicador de preço justo, por exemplo. Assim, ó, sei lá, o saco de arroz, quanto está custando? Quanto deveria custar? Ter um comparativo do valor e começar a fazer pressão em cima dos caras, entendeu? Viu? Por que que tá custando aqui se a sua gestão de preço é X, assada? Aqui na minha cidade tem um mercado que tem a pachorra do CV lá na tampinha do refrigerante, vem escrito preço sugerido. 1,99. Aí você vai ver na hora de passar o negócio lá, tá 2,50. Eu falei, mas o que que é isso aqui? Não, é preço sugerido.
Falei, então, tô sugerindo que eu vá para outro supermercado. E aí, sabe qual é o problema? Não sei qual é o nome do mercado, mas eu suponho que seja um nome italiano, né, que tem aí na região. Mas eu acho que é esse, né, amigo? Então. É o próprio. Então. Mas eu que. É o matador do São Paulo com uma torção de. Mas aí o bizarro disso aí é que, não sei se esse caso aí, né, o caso específico, mas acontece muito dos donos se comunicarem, né, e cada um deles conversar, e se você vai querer procurar em outro lugar, raramente você vai encontrar valores muito diferentes daquele. Só se você... E aí é um experimento engraçado, né? Eu não sei se o Silas já fez isso. Já pegou o carro e já foi para outra área da cidade, Silas? Para ir no mercado para olhar os Opa! valores? Já fiz isso várias vezes. Em São Paulo ainda, amigo, eu pegava o metrôzão e ia para Zona Leste, cara, onde eu tava morando no aluguel, ia lá para Zona Leste comprar. É um absurdo, velho. É metade do valor, muitas vezes, na Zona Leste. E aí eu não estou falando de agora, né? Porque eu morei um bom tempo atrás em São Paulo, né? Mas atualmente, talvez ali, eu não sei se ainda tenha, porque gentrificou uma parte do bairro da Zona Leste, né? Não estou falando do Tatuapé, né? Estou falando de outras partes. Mas você vai lá e vai para certos lugares porque eles sabem que o povo não vai comprar itens básicos se o valor tiver em tal limite. Então você está indo para um mundo, e aí o problema é, já existia isso, de você vender mais caro para bairros mais ricos e mais barato para bairros mais pobres. Isso já sempre rolava. Só que você está colocando taxa dinâmica, ou seja, o cara pode estar lá numa dedada a 1.000 quilômetros de distância, digitar, não, agora eu quero vaziar o valor porque eu tô vendo ali que tá tendo uma estiagem, a chuva tá batendo um tanto, ele vai acabar com o negócio, eu quero ganhar o máximo que eu posso agora, porque o povo vai entrar em modo desespero, que não tem mais batata, por exemplo, e vai querer esgotar o estoque da batata. Eu vou aumentar o valor agora na canetada, no dedo aqui, ó. Toda a rede inteirinha, Artificialmente. artificialmente para todo mundo. E indiretamente o que aconteceu na época que estava tendo escassez e problema de combustível, né? Que estava entupindo. Começou a ver o povo, ó, vai travar as vias. Os caras automaticamente jogavam o valor do combustível lá em cima, lembra? Aconteceu isso um tempo atrás, né? E as pessoas iam desesperadas, tudo encheu o tanque porque estava com medo de ficar para trás e não dar problema, né? Tava mais ou menos nessa onda. Imagina a gente viver numa constante incerteza de valores manipuláveis a todo momento, né? E chegar no momento que você não sabe o que o dinheiro vale de verdade. Porque se os valores variam toda hora, como é que você vai saber se aquele salário é justo? Se você vai estar num mundo, entendeu? Que você sabe que o seu poder aquisitivo cobre o que você precisa para subsistir na Terra. Se você não tem esse parâmetro, como é que as pessoas vão poder viver no mundo, cara? Né? A gente está falando assim, como é que você vai ter convicção? Olha, eu consigo passar um mês. Como é que você vai saber se vai passar um mês ou não, né? Tá cada vez mais difícil, né? Vai perdendo poder de compra, vai dando aquela frustração, né? E aí, é até bizarro, né? Acho que é um exemplo que é bom. Quem viajou um pouquinho já notou. E quando foi para países muito diversos um do outro, eu falo socioeconomicamente falando, cultura já é, cada um tem a sua diferença, né? É, por exemplo, você vai para países que são escandinavos, né? Eu comparei isso, eu estava olhando, tem um moedor de café aqui, que é um produto de luxo, né? Um produto de luxo, não é um produto necessário, né? No Brasil custa 120, tem uns que eu já comprei por R$ 70 e tal. Eu via lá, era 5, 6 vezes o valor. Por quê? Todo mundo ganha bem no lugar. E aí, naturalmente, o que eles vão pensar? Esse povo pode pagar mais. Por mais que esse lugar, se o produto seja feito na China ou em qualquer outro lugar e o custo de produção dele seja igual, mercados diferentes, eles artificialmente alteram o valor. Não, aqui vou pagar, fazer o povo pagar R$ 70 num negócio aqui, se aqui eu posso cobrar R$ 700 no mesmo? Então a gente, se a Cara, isso gente, acontece no mundo do game. Tem lojas, né? De específicas de fabricante de videogame que faz adaptação internacional que os caras falam, né? Então ele adapta o preço para o contexto do país, né? Fala, não, aqui não tem como, porque o preço é padronizado em dólares, né? Então hoje um lançamento custa US$ 70. Algumas plataformas fazem a conversão do valor. Essa plataforma aí, ela falou assim, não vou adaptar o preço para Brasil coisa nenhuma, vou cobrar US$ 70 convertido na moeda local. Por quê? Porque eu posso, porque os tontos pagam. a gente está falando de um produto de luxo. Imagina você ter Luxo, que. Não, e a gente luxo. fala assim, não, aí é um mercado que muitas vezes eu acho que o governo nem iria, né, se importar muito e não ia ir atrás, por quê? Porque é um mercado de luxo, e aí, entre aspas, a mão invisível regula, né? Mas não é bem assim, né? Existe uma mão A física mãozinha regulando do esse valor. Maradona? Exato, é bem isso. E aí ela tem um dono de uma empresa que vai lá e regula esse valor. E não fica a critério dele, porque os consumidores muitas vezes são reféns, né? Refém no sentido psicológico da palavra, não que alguém vai lá e amarre alguém a comprar, né? Ninguém é forçado a nada. Mas você cria o hábito psicológico na pessoa, a pessoa cria ali um vício, né?
quase como se fosse um vício de jogatina, porque a pessoa precisa ter o mais novo, o melhor, aí, naquele momento, e a pessoa não para racionalizar, vou segurar. E eu não tô falando do Silas aqui, ele é um dos caras mais racionais, ele fala isso no canal dele, né? Que ele não vai comprar, ele não vai se desdobrar por qualquer coisa, ele vai, nem que ele precise esperar um pouquinho para reduzir o valor, ele espera. Tô falando de pessoas aqui que a gente conhece, todos nós conhecemos, gente que paga R$ 500 se sair no lançamento do jogo, e paga fechando o olho. O dinheiro Dando vai embora. risada. E não dando risada porque não vai fazer falta de dinheiro. É porque ele está condicionado. Não, eu vou ficar de fora disso? Não vou ficar. As pessoas, elas vão ter que ter essa mesma ação de vício para quando o milho, por exemplo, custar 7, 8 vezes o valor do que ele custava, o feijão, o arroz, coisas que são necessárias para a subsistência humana, né? Tá falando de coisa essencial, não estamos falando de jogo de videogame, né? É possível que tudo isso seja manipulado. Por quê? Raciocina comigo. Você tira o poder de compra do trabalhador, do cidadão médio comum, que somos nós, o cara fica frustrado. E o eleitor frustrado, ele vota com ódio. Ele vota com sentimento, não com razão. Então aparece um Zé Ruela aí falando que vai mudar tudo, e o pessoal acredita. Não, é esse cara mesmo, pô, não aguento mais, não consigo ir no mercado, não consigo comprar. E gera aquele sentimento de ódio, e você tá ali, você tá manipulando, você tá controlando a massa, fazendo ela votar sem razão, sem pensar, né? Porque se você tá tranquilo, você tem a seguridade, né? De se não, tô comprando, chego em casa, posso comer, tô tranquilo. Você pensa, você não vota com a paixão, com o sentimento. E todos nós sabemos, é um ser humano esfomeado, ele vira um animal, né? A gente vira um animal. Se não tiver teto, comida, necessidades fisiológicas, inclusive, né? Que a gente já sabe que já está rolando a sociedade totalmente individualizada, né? As pessoas não vão ter tudo saciado, né? Vão ter que ser saciado de forma artificial. Então, a gente já falou disso no passado, a gente até pode colocar aqui em cima, né? O nicho de mercado da solidão, mas é mais um fator. A gente hoje, cada vez mais do que nunca, né? A gente é uma sociedade que cada vez mais é individualizada, cada um no seu quadrado, cada um pensa no seu. E para conseguir bater de frente com esse tipo de iniciativa, requer, entendeu, movimentos coletivos. Gente, um monte de gente em massa, não, não vou consumir isso. Tá caro, não vamos fazer, forçar o cara a voltar atrás e não consumir. Que eu não sei se a gente tem a habilidade de voltar isso às gerações mais novas, elas desaprenderam a se juntar, né? Porque a gente não convive mais. Convive em sociedade, mas assim, é por obrigação as pessoas convivem, né? Se elas puderem, elas ficam dentro da casa delas, não dialogam com ninguém, não toleram o diferente, tem ódio, né, no processo. E alimenta aquilo tudo que a gente já falou aqui, manipula o sistema todo, né? Coloca quem eles querem. A gente já falou muitas vezes aqui, né? Que a gente não vive mais, na perspectiva minha, pelo menos, né? A gente não vive mais uma democracia, né? Puramente, porque você tem dinheiro privado entrando e esse dinheiro privado é cobrado depois do candidato, depois que ele entra no poder. Então, na verdade, ele é um fantoche muitas vezes, né? Não estou falando de A ou B, mas muitas vezes as decisões, não todas, mas muitas delas, são tomadas sob efeito de cabresto. O cara está controlando com o dinheiro dele, quem ele foi lá e alimentou aquilo ali. É uma oligarquia quase, né? São oligarcas que estão por trás disso aí, por trás dos panos, controlando e mexendo nos pauzinhos. E aí, se chegar nesse nível de conseguir esses caras alterarem os valores e fazer o custo ficar insustentável a ponto de fazer o ser humano voltar a ser escravo de novo, né? Porque a gente não sabe se vai conseguir cobrir custo de vida, né? Não sabe se vai conseguir daqui a um tempo, porque algumas pessoas têm moradia, né? Mas outras, por exemplo, se variar muito o custo do aluguel, por exemplo, da comida, e as pessoas estiverem sempre com a água no pescoço, né? A gente entra no molde, inclusive, do preço do amanhã, que a gente já falou no passado, né? Que eles faziam de uma forma tal, artificialmente, para o preço daquele dia, né? A pessoa, no desespero, conseguir voltar em casa, né? Para conseguir dormir e tal. E nunca dava uma margem de tempo muito maior para a pessoa não ter tempo de pensar, de se rebelar, de se juntar, né? Então, se não tem tempo para fazer isso, e aí você torna o ser humano cada vez mais escravo do status quo. Então, aí você pode pagar pouco para um ser humano fazer um serviço. E aí a dose é o seguinte: a gente está falando disso tudo com automação entrando no processo, amigo. Então, o ser humano está ficando descartável, a gente está ficando, né, nosso serviço descartável. Muita gente, né, de forma hipotética e utópica, fala assim: ah, mas o mundo vai mudar para melhor. Às vezes vão mudar e a gente vai parar de fazer serviço insalubre. Beleza, mas a gente precisa não alterar as leis, alterar o jeito que o sistema funciona, porque se a gente não tem mais o controle do trabalho para remuneração daqui a um tempo, como é que a gente vai conseguir ter poder de barganha em cima das pessoas que vão cravar na gente com valores dinâmicos, né? Preço Só vai dinâmico. ter emprego para quem lida com inteligência artificial, com quem programa, com quem, né? Você pegar uma pirâmide aí, é a pontinha. Quase ninguém sabe fazer isso, né? Tanto que
ligou a aba aí para procurar emprego, é desenvolvedor, programador, não sei o que tem, não sei o que tem. Inteligência artificial, E aí se a gente parar para é pensar, escasso. é extremamente escasso. E aí o detalhe é o seguinte: os próprios programadores, que há um tempo atrás, não estamos falando que a carreira está terminando, a gente está falando assim que a demanda já está mudando do jeito que era no início do ciclo dos programadores. Porque se a gente pensar que os programadores faziam um serviço para automatizar os serviços, e aí daqui a um tempo, né, a gente já está vendo, aí já está fazendo programação básica. Se a gente acreditar que ela vai se desenvolver, tem, né, QI superior a 180, né, ou ela vai, né, avançar progressivamente, daqui a pouco ela vai se autoprogramar, cara. A gente está entrando numa outra questão que a gente não vai nem falar aqui, que é a tecnologia controlando a programação humana, de como a sociedade funciona. Ela sozinha, né? Já não é bom isso aí que a gente para pensar, né? Mas já essa mão de obra para conseguir fazer ajustes de código para ver se tem erro e tal. Você não precisa de uma galera, não precisa de todo o quantitativo de pessoas que hoje em dia trabalham. Se você fosse instruir todas as pessoas, se elas fossem mudar de área, não dá para considerar que todas essas pessoas vão ter os empregos também, né, nesse novo mundo. Porque vai precisar de muito menos gente para fazer isso daí. Você vai ter um punhado de gente para olhar uma penca. A gente já conhece, eu conheço gente que trabalha por duas, três, quatro pessoas num setor porque eles, além de não ter custo, né, porque a empresa pode ser pequena ou média, né, mas também tem as empresas grandes que não veem como, eu não vou colocar mais gente para trabalhar, vou tirar mais lucro do meu bolso. Eu vou colocar uma pessoa trabalhando por quatro. E aí a pessoa não pode, porque ela olha em volta, não tem alternativas para ela ir para outro trabalho, ela se vê presa naquela situação e faz o trabalho de quatro. Então a gente está falando de um mundo que ainda tem trabalho humano. Se a gente falar num mundo que quase não tiver trabalho humano e a gente não mudar, né, boa parte disso aí, eu não fizer uma força coletiva, se juntar para isso, vai ter preço dinâmico, vai ter gente, entendeu? Vai ter que parar a via, meu amigo, porque como é que você vai conseguir controlar os caras subindo, subindo, subindo indefinidamente e um extrato da população toda ficar sem comida, ou não conseguir chegar no fim do mês, entendeu? É Podia ter um complicado. hacker do bem aí que desse um reboot na rede, né, cara? Que esquecesse tudo que a gente aprendeu até hoje. Imagina que legal. Não fala isso, porque já tem gente que já está tentando, assim, que vai ter o reboot do sistema, eles chamam de o grande amanhecer, que é o cara que Gente, vai só a dar uma... favor, se na primeira vez que eu ouço falar nisso, eu já fiquei a favor já. Hashtag novo amanhecer. Rebuta a porra toda. Mas Silão é complicado, a gente falou só em valores, né? O que pode se tornar variável? Eu estava pensando aqui um tempo atrás, a gente falou sobre a gente já sabe, gente que lida, eu não sei se o amigo sabe, o amigo investidor na Bolsa de Valores, a Wall Street, né? Pelo Fala. menos isso, não, a Wall Street nos Estados Unidos e outras muitas no mundo, já é Dow automatizado o sistema. Jones. Não, é automatizado, tem um algoritmo que regula, não é mais a mão humana que está ali. Já tem vídeos no YouTube, quem quiser pesquisar, falando sobre isso que não tem mais regulação de mão, não é um carinha que vai lá e olha e sobe e desce ação. Sim, entendeu? Não é só, a gente já falou sobre isso, se tiver um hackeamento de algoritmo. Mas manipular um sistema desse, cara, você entra lá e mexe no algoritmo, ajusta ele de formas diferentes, você está lidando com o futuro das pessoas. As pessoas colocam lá para receber aposentadoria, cara. Para fazer, entendeu? O jogo, né? As pessoas acham que aquilo ali é um jogo, né? Um jogo de azar, e não é. Tem gente que coloca a vida inteira no negócio, cara. E aí tem gente fazendo isso. A gente Loucura, tá. hein? Não, e algoritmo lidando com valores de mercadoria, valor de eletrodoméstico, valor de ações. O que mais que a gente vai entregar mais, amigo? A gente não vai saber, não tem destrinchamento de valor, não sabe o se passa por trás daquilo ali, né? Sociedade, que ponto a gente vai ter de autonomia de fato do que a gente compra, do que a gente consome? Vai ter que voltar. E cadê a terra na nossa mão para a gente plantar de volta, né? Se Tem precisar, que né? acabar a internet, cara. Você quer hackear o sistema todo, né? A Via baixo. internet e o jovem. Tem que O acabar jovem, os tudo. dois. O cara Então, chega aí querendo mudar tudo. exato. Eu quero, Destrói eu quero tudo. envelhecer numa cadeira de balanço, fumando paeiro, escutando Bon Jovi no radinho FM. Regada muito velho barreiro, né, velho? Só mandando o velho barreiro para dentro. Então é isso. Se você gostou da nossa conversa de hoje, você é mais do que bem-vindo a se juntar a essa conversa nos comentários. A gente sempre lê tudo, né? Tá não é muito assim, né? Então dá pra gente conversar de boa. E estamos aqui quinzenalmente, sempre às quintas-feiras. Também dá para você ouvir o nosso papo aí no podcast, assim você evita essa lata feia que a gente tem, né? Bota o fone e só escuta no busão, lavando a louça. Tá, então é isso. Obrigado pela audiência. Se gostou, seja bem-vindo, convidado a se inscrever e compartilhar comigo aí que você sabe que vai gostar também, né, do conteúdo. Falou? Aquele abraço.